Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 2, do livro de vocês, que fala sobre os seres vivos na Terra, a biodiversidade. No livro de vocês, ele fala assim: quantas vidas existem na Terra? Pense em todos os seres vivos que habitam o planeta, desde aquele que a gente não consegue visualizar, até os grandes, que entra todos os outros seres, animais, planta, ser humano. Imagine essa diversidade de seres vivos que é chamado de biodiversidade. Ele diz assim que na natureza uma imensa variedade de animais e vegetais, os quais certamente seríamos capazes de enumerar. Mas provavelmente nós estaríamos necessariamente preocupados em classificá-lo, por alto de classificar requer um critério de padronização universal. Para a biologia, a ciência que estuda todos esses seres vivos, havia a necessidade de escolher um sistema de classificação que fosse universal, ou seja, valesse para todo cientista. No início do século XX, um biólogo reuniu em um congresso e optou pelo sistema de classificações que lá na frente a gente vai falar, criado por um botânico, Linneu, que segue um critério de grupar todos os seres vivos de acordo com sua semelhança. Essa unidade inicial, com base no qual os seres são classificados, de espécie, esses que compõem uma mesma espécie são indivíduos capazes de gerar descendente fértil. Então a gente sabe que existe essa classificações, referente ao nosso sistema de seres vivos para poder classificar. Vamos dar um exemplo assim bem simples, é como fosse o ser humano. Ele quando nasce, ele precisa ser registrado, para poder ter um registro, ser um cidadão, precisa dar um nome a ele. Então as espécies também elas são catalogadas, para ela poder ter um nome. Aí vai ser de acordo de quem encontrou, a família, porque a gente vai ver como é que é classificado isso em grupo, em espécie, em família. A gente vai ver cada parte em ordem, para você ver quais são aqueles seres que tem que são, a gente chama de, como é que eu posso dizer, uma classificação diferente, quem pertence a essa classe, Quais são esses seres que pertencem a essas classes, Vamos supor a classe dos felinos, aí a gente vai falar em detalhe. Então a biodiversidade já está dizendo, bio quer dizer vida, diversidade, uma variedade de espécies. E aí eu coloquei para vocês o que é a biodiversidade, Vocês vão me responder, o que seria essa biodiversidade. Qual é a relação entre esses fatores? Biótico, desculpa, e abiótico. A gente tem que ter uma certeza que na Terra, nesse ambiente que a gente vive, esses dois fatores precisam trabalhar, tá em conjunto, porque não adianta ter biótico sem ter o abiótico, Biótico quer dizer aquilo que tem vida, Todos os seres que têm vida. E o abiótico é aquilo que não tem vida. Que é que adianta eu ser biótico, mas eu preciso da água, eu preciso do sol, Eu preciso de vários fatores para poder manter a minha vida aqui na Terra. Então a ciência que estuda esses seres, as relações que ele estabelece com o ambiente é chamado de quê, Então eu deixei uma interrogação para que vocês depois possam questionar e a gente debater, certo? Então a biodiversidade é um conjunto de todas as espécies de seres vivos que existem em determinada região. Os principais conceitos: população, comunidade, ecossistema e o habitat. Eu preciso ter esses conceitos, porque dentro da população eu vou ter um conjunto de seres da mesma espécie que vive em determinada área.
Já a comunidade é um conjunto de seres de espécie diferente que vivem em determinada área. Eu procurei juntar para que a gente possa depois debater o que é a comunidade, o que é ecossistema, né? Então a gente depara o ambiente que a gente vive, né? Que a gente tem uma população e a gente tem a comunidade que está ali presente para fazer formar aquela população, formar aquela comunidade. E aí vem a questão do ecossistema, o local delimitado que apresenta fatores, que é esse local onde a gente vê que apresenta os seres vivos e os não vivos. E o habitat local natural onde os seres vivos moram e se relacionam, o seu ambiente, a sua casa, o seu local, certo? Temos também o nicho ecológico, eu botei a biosfera, os produtores, os consumidores, decompositores. O nicho ecológico, ele modo de vida de cada espécie em seu habitat, né? Em cada grupo que se forma, né, de acordo com o tipo da espécie e o local onde eles vivem. A biosfera também é a soma de todo esse nosso ecossistema no nosso planeta, né? A gente chama de biosfera. Já o produtor são seres autotróficos que sintetizam seu próprio alimento por meio da fotossíntese, né? Então, o produtor são aqueles seres que ele fabrica, né? Ele sintetiza, mesmo fabrica o seu próprio alimento. Exemplo, a própria planta. Você já viu uma plantinha colocar uma bolsa e ir para o supermercado fazer compra? Eu nunca vi, né? Então eles são chamados de produtor, porque eles são autotróficos. Autotróficos são chamados por quê? Porque ele fabrica seu próprio, sintetiza, né? Também pode se dizer, fabrica ou sintetiza seu próprio alimento, né? Já o consumidor, os seres heterotróficos, a gente poderia dizer nós, a gente já pode ir para o supermercado, fazer essa compra, trazer a mercadoria, né? Por quê? Porque não sintetizamos nossos alimentos. Ele deve ter através de outros seres vivos, ok? E os decompositores são seres que degradam a matéria orgânica, reduzindo no átomo ou molécula que pode ser reaproveitado pelos produtos, né? Tudo aquilo que entra em decomposição, ok?